novamente ao canal Hogwarts. Hoje vamos falar sobre um personagem Hoje vamos falar sobre uma personagem muito importante de toda a saga Harry Potter, que é Hermione Granger. Vamos ter muito que falar sobre o personagem que, apesar de não termos muitas informações sobre uma história passada, porque realmente não temos grandes informações sobre a vida da Hermione antes de Hogwarts, mas ainda assim conseguimos algumas informações, conseguimos algumas coisas importantes da parte da personagem e é sobre isso que vamos falar. Portanto, aguentem, porque conforme vocês aguentaram com o Severus Snape, conforme aguentaram com o Dumbledore, vão aguentar também com Hermione Granger, ok? Hermione Jean Granger é o nome da nossa querida Hermione, nasce no dia 19 de setembro de 1979 e tem dois pais, seu pai e sua mãe, com o qual a gente realmente não tem conhecimento sobre o nome, mas sabemos que são muggles, portanto ela tem uma descendência muggle, e os pais são dentistas. Se isso faz alguma interferência, tem alguma diferença na história? Nenhuma. Simplesmente os pais são dentistas e exercem a profissão da maneira que sabem. Descobre uma carta que chega à casa em que ela está inscrita no mundo da magia e não sabe como é que aconteceu, não sabe como é que aquilo vai ali parar, mas o facto é que temos uma muggle que tem descendência bruxa e que faz com que vá para uma das melhores escolas do mundo, que é Hogwarts. Aquilo que nós sabemos da nossa Hermione, por exemplo, é que ela tem o seu cabelo castanho, tal como os olhos. Os dentes da frente da Hermione são um pouco mais avantajados, ou seja, comparando ao resto dos dentes que ela tem, os dentes da frente são bem mais compridos, imaginem um coelho, vá, bem mais compridos e bem mais para fora, e é a nossa Hermione. Portanto, vocês lembram-se da nossa Emma Watson durante a saga Harry Potter, esqueçam, não tem nada a ver. A Hermione, que é descrita por J.K. Rowling nos livros, não tem nada a ver com a atriz em si. Esqueçam lá o assunto, porque não tem mesmo nada a ver. A Hermione não é dita como uma personagem bonita, tem várias falhas a nível de fala, a nível de personalidade, como está complicada. Se vocês acham que a Hermione na saga, a nossa Emma Watson, que é complicada, vocês não imaginam nos livros então como é que é descrita a Hermione Granger. É um pouco, digamos assim, altiva, tida como uma detestável, uma sabe-tudo, uma mandona. Vocês estão a ver aquele tipo de personagem que a voz incomoda, só a voz incomoda. Um pouco talvez como a Dolores Umbridge, mas em ponto pequeno, é bastante irritante. É assim que é descrita a Hermione, mas ainda assim é uma criança, vai para Hogwarts no dia 1 de setembro de 1991, vai no Expresso Hogwarts e é aí que ela tem conhecimento de dois personagens importantes que serão os melhores amigos dela durante toda a saga, e obviamente estamos a falar de Ron Weasley e Harry Potter. Chegando a Hogwarts, a Hermione é colocada nos Gryffindor, mas já se sabe, o chapéu selecionador coloca nos Gryffindor, e durante aquele momento, que é uma coisa que não está bem descrita nos filmes, mas há tanta coisa que não está descrita nos filmes, meus amigos, que sinceramente, deixa lá isso, nem vamos entrar por aí. A Hermione Granger era a personagem que o chapéu selecionador demorou imenso tempo a decidir, porque tinha características que a faziam poder entrar nas 4 casas. Seja Slytherin, e sim, podem ficar espantados, porque a Hermione Granger tem algumas características que ele levaria para o Slytherin. Tinha a inteligência, por exemplo, para poder entrar para o Ravenclaw. Tinha a astúcia, era uma pessoa trabalhadora, era uma pessoa empenhada, poderia ser perfeitamente um Hufflepuff, mas também era corajosa e também tinha aquele lado Gryffindor. Então o chapéu selecionador demorou ali uns largos 5 minutos, com a personagem ali com o chapéu na cabeça, a tentar decidir aonde é que eu vou colocar. Isto aconteceu também, uns anos bem largos atrás, com Minerva McGonagall. Portanto, é complicado estarmos a comparar uma Hermione Granger ou uma McGonagall, mas é um pouco por aí sim. É uma mente bem estruturada e uma mente brilhante que acaba de entrar em Hogwarts. E já vamos ver ao longo do resto do vídeo o quão brilhante ela é. A história da Hermione começa, se vocês bem se recordam de Pedra Filosofal, começa logo no primeiro ano, em que, se vocês repararem, todo o filme nós sabemos que ninguém gosta da Hermione. A forma como ela faz, ela leviosa, toda aquela situação, parece que ela está a gozar com as pessoas, parece que ela está a mostrar, olha, eu sei mais que tu, e não tem nada a ver, ela é assim. O Ron, por exemplo, detesta, simplesmente ele próprio verbaliza, ela ouve, gera-se ali uma confusão. Nós temos conhecimento que as coisas começam a mudar ligeiramente. Logo em Pedra Filosofal, a Hermione não tem uma vida muito fácil porque se encontra com um troll nas montanhas, se vocês se lembrarem bem. No ano a seguir também não é muito fácil porque um basilístico acaba por petrificá-la e ela acaba por ficar uns dias largos petrificada numa cama de um hospital, na escola. Então não é fácil.
Já aqui conseguimos ter uma ideia de que a nossa Hermione por esta altura terá 12 anos e já está um pouco mais à frente do que o Harry, do que o Ron, que tiveram imenso tempo para poder descobrir o que é que se passava na escola e, se não fosse a Hermione Granger, nada disso tinha acontecido. No terceiro ano, a nossa Hermione ajuda Harry Potter a salvar Sirius Black. Sabemos que logo no início do ano, mal ela chega a Hogwarts, é chamada pela professora McGonagall e ela entrega um vira-tempo. Para que é esse vira-tempo? Todos nós vimos os filmes, então todos nós sabemos, sim, ela tem direito a um vira-tempo, coisa que mais aluno nenhum da escola teve esse direito. A Hermione estava um passo à frente de todos os outros alunos em Hogwarts e a professora McGonagall, uma das formas que teve para deixar a aluna avançar é dar-lhe um vira-tempo para ela conseguir controlar o seu horário e conseguir frequentar o dobro das aulas que eles têm em Hogwarts, como runas antigas, por exemplo. Não é? É uma coisa que é complicada. Nesse mesmo ano sabemos que a Hermione Granger ajuda Harry a salvar Sirius Black com um bombarda, como todos vemos na torre onde Sirius é preso, certo? Ajuda a salvar Buckbeak com esse mesmo vira-tempo. Nós sabemos que ela recua no tempo. Ela está sempre lá, a par e passa todas as situações que acontecem em Hogwarts e todas as situações que acontecem que são complicadas. Ela está lá. E sim, tem uma mente bem estruturada e uma mente brilhante. É fantástico. No ano a seguir, ou seja, todos os anos, a gente não vai falar ano por ano porque senão vira um bocado complicado e um bocado irrisório fazer isso. Não é? Porque a Hermione não é, neste ano ela é assim, neste ano ela é assado, não é a ideia de fazer uma biografia, a vida de Hermione Granger não é falarmos de ano em ano, mas um conjunto de coisas que a personagem é. Nós sabemos, por exemplo, que ela vira a defensora dos elfos domésticos em Hogwarts, quando descobre que existem elfos que estão a ser escravizados. Atenção que em Hogwarts não são escravizados, ok? Dumbledore tem bem assente determinadas situações contra os elfos, decide simplesmente deixar de comer. Não se preocupem, ela não morreu de fome, que 2 dias depois ela já estava a comer, mas criou movimento para os elfos domésticos, foi um rebuliço, assim que ela descobriu toda a situação dos elfos. Mais para a frente vamos ver até onde é que isso a levou, porque esse pensamento que ela teve logo no início da vida dela, ou seja, no início da adolescência dela, levou-a bem mais longe posteriormente, e isso é uma realidade. Sabemos que foi a responsável por ser criada a Armada de Dumbledore. Sim, ela teve a ideia, brilhante ideia, uma vez que a Dolores Umbridge não a deixavam praticar magia, nem aprender magia defensiva na escola. Ela teve que criar alguma coisa, teve que arranjar um plano B, uma solução, porque eles sabiam que o Lorde das Trevas estava por aí, que as coisas iriam ser complicadas, eles têm que aprender, eles tinham que saber se defender a si próprios. Então, qual é a melhor ideia? Vamos reunir com uma pessoa que mais sabe sobre feitiços e que mais vezes esteve em perigo e mais vezes esteve do lado de fora, entre aspas, do castelo, e sabe que não há erro numa batalha. O Harry houve uma altura que explica isso muito bem. Uma coisa é quando vocês estão aqui na escola e se falharem hoje, amanhã podem tentar novamente. Outra coisa é na vida real, vocês não têm uma segunda oportunidade. Ou vocês atacam ou vocês morrem. É simples assim. E fico com esse tipo de pessoa que a Hermione e o resto, Neville Longbottom, Luna Lovegood, Gina Weasley, Fred e George Weasley, ou seja, temos uma armada de Dumbledore criada, dos amigos mais próximos, como é óbvio, mas sim, foi a ideia dela e as coisas correram bastante bem, eles aprenderam muito, faz com que ela também lute do lado do Harry na parte do Departamento de Mistérios, quando morre Sirius Black. Nós também já temos um vídeo que falámos sobre a morte de Sirius Black no Departamento de Mistérios. Hermione está lá na altura para ajudar nessa mesma batalha. Ou seja, lá está, a nossa Hermione não foge do perigo, seja por ter que usar a inteligência, algum livro, alguma pesquisa, ou simplesmente para dizer a uma amiga: eu estou aqui, eu vou consigo, eu ajudo. A Hermione está sempre disponível. Sempre. Como nós sabemos, a Hermione Granger, assim como o Ron e assim como o Harry, no último ano eles renunciam ao 7º ano, certo? Ou seja, eles não têm o 7º ano em Hogwarts porque vão atrás dos Horcruxes. A Hermione é uma peça fundamental. Eu não estou a dizer que os outros não são. Eu não sei se me estou a explicar bem. Eu estou a falar da Hermione Granger e se calhar eu ponho um bocadinho mais de empenho, um bocadinho mais de entusiasmo no que eu estou a dizer, porque realmente eu gosto da Hermione Granger, ok? Não quer dizer que eu não gosto do Harry ou que eu não gosto do Ron, até porque eu adoro o Ron. Mas há um carinho especial pela Hermione, o tipo de personagem que é no início, ao fim de uma saga, e mesmo posteriormente a isso, porque sabemos que no fim da saga nós temos The Cursed Child, então há uma continuidade aí. Mas eu não quero dizer com isto de que eles não foram eficazes, e que eles não foram brilhantes, e que eles não foram corajosos. Ela foi mais, é só isso. Ela foi bem mais. 7º ano eles vão atrás dos Horcruxes, sabem que é a única forma de conseguir derrotar o Lorde das Trevas,
E ela vai afincadamente, para a passo. O Ron, por exemplo, desiste, nós temos conhecimento disso, que há uma discussão entre o Harry e o Ron, ele vai embora, a Hermione fica. Podia ir atrás do namorado. Podia dizer, não, ele vai, então eu vou com ele. Seria o mais lógico, entre aspas, de se fazer, se vocês pensarem, se fosse um caso com vocês se calhar pensariam que iriam com o namorado. E ela não, ela ficou do lado do amigo. Triste, mais em baixo, mas mesmo assim, estudou, pesquisou, fez tudo para ajudar. Era ela que praticava os feitiços na floresta para que não fossem detectados. Nós vemos isso também. Ou seja, há algumas situações que me levam a crer de que se não fosse ela, metade das Horcruxes não eram sequer descobertas. Ou pelo menos a forma como liquidá-las, eliminá-las, certo? Ela teve uma coisa muito importante, foi algo que não sei explicar muito bem o que é que tem aquela personagem, mas ela consegue chegar a batalhar, acho que trabalha a mente dela para deixar que a mente dela vá um pouco mais além. Não sei se me consigo fazer perceber. Ela esforça-se, ela própria, a mente dela, para conseguir encontrar uma solução, indo ainda mais além, esforçando ainda mais e tentando ainda com mais força e mais afincadamente uma coisa que ela quer. Se calhar essa é a diferença de um Harry e de um Ron. É provável. Foi ela que batalhou ao lado do Harry e do Ron na Batalha de Hogwarts. Nós sabemos que foi ela, por exemplo, que destruiu o dente do basilístico, certo? Está impregnado de veneno. Foi ela que destruiu a taça dos Hufflepuff. Sim, o Ron insistiu para que ela o fizesse, ela achava que não o conseguiria fazer, mas fez. Foi um personagem que, do início ao fim da saga, como já referi, esteve sempre um passo à frente, um pouco mais além. Como temos conhecimento, o Lorde das Trevas perdeu, Harry Potter ganhou, Hermione Granger fica com Ron Weasley. Toda a gente já sabe essa parte, certo? Ela regressa a Hogwarts, há um vídeo que eu também falo sobre isso, certo? Ela regressa a Hogwarts, do trio é a única que quer terminar os estudos, então termina o 7º ano e vai trabalhar para o Ministério da Magia. E se recordarem, como eu vos disse no início do vídeo, ela vai para o Ministério e há algo atrás que ela começou e que traz para o Ministério, que é os Elfos Domésticos. Então sim, ela vira uma defensora afincada no Ministério da Magia e é por aí que ela começa no mundo do trabalho, numa luta constante sobre os direitos dos Elfos Domésticos. E ela para por aí? Claro que não. Ela casa com o Ron, ela tem 2 filhos, como nós sabemos, o Hugo e a Rose. E mais tarde, nós temos a seguir à saga, como eu acabei de referir há pouco, temos os de Cursed Child, e nós temos conhecimento de que ela vira Ministra da Magia. Então vocês conseguem imaginar até onde chegou Hermione Granger. Uma menina tida como altiva, uma pessoa detestável, um personagem que ninguém gostava, que não era muito bonita, sejamos realistas, mas que galopou e foi para passo e chegou a Ministra da Magia. Coisa que, sejamos realistas, meus amigos, não deve ser nada fácil. Ok, eu sei que desse lado vocês estão a falar, eu compreendo porque eu vi muitas coisas na internet também, de que, mas não podemos considerar The Cursed Child como uma continuação de Harry Potter. Ai não? Porquê? Sim, a gente tem conhecimento de que não foi escrito por J.K. Rowling. Ok, eu compreendo e aceito isso. Mas foi aprovado por ela. Certo? Senão não tinha vindo cá para fora, o livro não teria sido lançado, nem a peça de teatro teria sido montada. Então J.K. Rowling sim aceitou. A partir do momento em que ela aceitou, é uma continuação. Hermione Granger, vamos lá rever, eu acho que também já fiz um vídeo sobre isto. Vamos lá ver uma coisa. Hermione Granger nunca foi descrita nos livros se era preta, branca, amarela ou azul. Porque The Cursed Child, a atriz é preta e durante toda a saga conhecemos uma Hermione que é branca. Vocês pesquisem nos vossos livros todos e se encontrarem alguma parte que diga Hermione Granger, pele clara, alguma descrição mais assídua, ou mais assente ou mais assertiva da Hermione, por favor deixem nos comentários, porque eu também posso estar a ver errado, posso ter informações erradas e se vocês realmente tiverem alguma informação certa, mas tem que ser uma coisa certa, ok, sobre qual a raça da Hermione Granger, deixem nos comentários, vamos lá ver e vamos tirar a limpo se assim for preciso, ok? E por hoje é tudo. Nós ficamos a conhecer um pouco mais sobre a nossa Hermione. Sim, é aquilo que eu referi no início do vídeo. Não temos grandes informações a não ser aquilo que veio durante o filme, durante a saga em si. Temos conhecimento, tudo bem, os pais são dentistas, isso é referido nos filmes. Que nasceu no dia 19 de setembro de 1979 é uma coisa que vem nos filmes? Não.
que o nome completo dela é Hermione Jean Granger e que também é falado nos filmes? Sim, também é falado nos filmes. Mas é por causa disso que não podemos fazer uma vida de Hermione Granger? Acho que era um personagem que estava a faltar, assim como faremos por vários outros personagens. Falaremos sobre Ron Weasley, falaremos sobre Neville Longbottom. Eu, pessoalmente, se vocês repararem, estou a levar uma linha dos personagens que para mim neste momento, enquanto não houver pedidos vossos, se vocês quiserem, deixem nos comentários os vossos pedidos, de algum personagem que queiram. Até lá, eu tento fazer aqueles que eu gosto e por isso mesmo é que nós temos Dumbledore, Severus Snape, o caso de Hermione Granger, o caso de Sirius Black, são personagens que para mim são importantes, fundamentais na saga e que eu gosto muito mesmo. Muito. Ok? Eu vou deixar na descrição do vídeo, como eu faço sempre, no nosso blog, Twitter e Facebook. Podem nos acompanhar, seguir, pesquisar, deixar nos comentários se vocês gostam da Hermione Granger, se não gostam. Eu sei que há muita gente que não é muito fã da Hermione, mas são gostos, certo? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!